Título da mensagem: Judas, o negociador sentimental. No decorrer da mensagem você vai entender o porquê que Judas ele é um negociador sentimental. A Bíblia é composta por 3 idiomas. Eu disse a Bíblia é composta por quantos? 3. Aramaico, hebraico, grego. Aramaico, hebraico, grego. A origem do nome de Judas no grego vem da palavra Yehudá. A origem do nome, eu preciso que você entenda isso aqui, porque se você entender isso aqui, você vai entender tudo o restante. A origem do nome Judas no grego vem da palavra Yehudá. A origem do nome Judá no hebraico também vem da palavra Yehudá. Judas no grego e Yehudá. Judá no hebraico e Yehudá. Ambas palavras significam louvado seja. É como se fosse Mateus sem H, Mateus com H. Por causa que trocou o idioma, mudou uma letra. Mas ambas são a mesma palavra. No seu original, Judas e Judá. Jacó teve 2 esposas. Eu disse quantas esposas? 2. E 12 filhos homens. Quantos filhos? 12. Por que ele teve 2 esposas? Porque Jacó trabalhou durante 7 anos para ter a Raquel. Ele trabalhou com Labão para ter a Raquel como esposa. Porém, quando ele cumpriu os 7 anos e que ele achou que iria ter a Raquel como esposa, o Labão entregou a Lia, que no caso era mais velha. Inventou a desculpa de que por ela ser mais velha ele não poderia entregar a mais nova, antes que a mais velha fosse entregue primeiro. Então primeiro ele teve a Lia como esposa, onde na verdade não era do seu querer, da sua vontade, era a Raquel. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, para depois, mais 7 anos, ao completar 14 anos, ter a Raquel como esposa. Então por isso que ele teve 2 esposas, Lia e Raquel, porque ele foi enganado pelo pai delas. Ponto. Então Jacó, por ter Lia como esposa, por engano, a Bíblia vai falar que ele desprezava ela. Porque não era do seu coração ter a Lia como esposa, assim Raquel. Mas ele foi enganado pelo pai, mas mesmo assim ele teve que receber para poder ter a Raquel mais na frente. Então ele recebeu a Lia, porém, no decorrer do tempo, ele andava desprezando Lia como esposa. E a Lia, como primeira esposa de Jacó, teve 6 filhos com Jacó. Primeiro filho, Rúben, que significa ó menino. Por quê? Porque o Senhor, ela entendeu que o Senhor ouviu o desprezo que ela sofria pelo seu marido. Então ela botou Rúben, que significa ó, um menino. O Senhor ouviu o desprezo que eu passo com o meu marido e me deu um menino, me agraciou com um menino, Rúben. Segundo filho, Simão, que significa ouvir. Por quê? Porque ela entendeu que o Senhor ouviu a petição de desprezo dela que ela passava pelo seu marido. Então ela botou o nome de Simão, ouvir. Primeiro um filho, Rúben, o menino, porque o Senhor ouviu o desprezo que passava. Segundo filho, Simão, ouvir, porque o Senhor ouviu a sua petição de desprezo pelo seu marido. Terceiro filho, Levi, que significa união, porque agora ele entendeu, com o terceiro filho, o meu marido se unirá a mim. Aleluia! Vamos para o próximo versículo. 4º filho, Judá, que significa louvado seja. Por que, pregador, pastor? Ela entendeu, quando ela é contemplada pelo Senhor, pelo 4º filho, ela falou assim: o Senhor já me deu 3 filhos. O primeiro ele viu, o segundo ele ouviu minha petição, o terceiro eu entendi que ele uniu a minha família de uma forma na qual nunca foi antes, e agora com esse filho eu selo. Esse filho eu entrego para o Senhor. Louvado seja Judá. Preste atenção nisso daqui. Aleluia, glória a Deus. Então, a origem do nome de Judas vem da tribo de Judá. Aleluia. Pai da tribo de Israel, a qual veio o Messias. Glória. Deus está Já estou pregando. Aleluia. Consequentemente, foi justamente quem fez parte do início do propósito a querer fazer algo para destruir o final do propósito. Eita,
Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Deixa eu te falar um negócio. Nem todos que fazem parte do início do propósito com você estarão presentes no término do propósito. Meu Deus, é forte, Jesus. É verdade, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Vou devagar com essa mensagem, não tem problema. Você não precisa ficar preocupado na glória a Deus, porque a palavra eu entendo. Quando a gente está aqui, a palavra está entrando. E eu tenho muito carinho pela essa mensagem, porque o Senhor me entregou ela de uma forma muito especial, pastor. Então vamos lá. Nem todos que fazem parte do início do propósito estarão no término do propósito com você. Sabe o que é isso que Deus está falando, pastor? Aleluia, Jesus. Tem gente que Deus levanta na minha vida e na sua vida para iniciar algo comigo, com você. Mas não, meu Deus, Oh, glória. Glória a Deus. mas não fazem parte de tudo que cabe a mim e a você. Aleluia. Glória. Tem gente que Deus está levantando para ajudar, para levantar, para iniciar algo comigo, com você, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho. Mas não quer dizer que ele vai fazer parte de tudo que cabe a você. Aleluia, Jesus. Glória. Eita glória. Aleluia. Preste atenção nisso daqui, que isso daqui é mistério. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente, o servo do Senhor, que está no seu ministério, mas não faz parte do seu ministério. Meu Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem gente que está no seu ministério, mas não faz parte do seu ministério. Glória. Glória, aleluia. Se você não está entendendo, acompanhe que você vai entender. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia. Quem não está na mesma sintonia, que você não consegue evoluir na mesma intensidade que você. Sabe o que é isso aqui? É gente que está ausente na presença. Meu Deus, é mistério, aleluia. Eita glória. Como assim, pastor? Ausente na presença. Meu Deus do céu. É gente que na minha frente até parece que está presente, mas na minha ausência. Eita, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É gente que quando está em cima do altar com o microfone na mão, até parece que é crente, até parece que está apoiando, que está ajudando, mas quando sai daqui de cima, larga o microfone. É verdade. Glória. Aleluia. É gente que enquanto tem cadeira reservada, até parece que está fazendo alguma coisa, mas quando perder a posição dele, meu Deus. Glória. Deixa eu te falar um negócio. Quando nós reconhecemos a nossa chamada de Deus, meu Deus, isso aqui é forte. Quando eu e você reconhece a chamada que o Senhor tem para a nossa vida, e entendemos a importância de evoluir naquilo que Deus nos chamou. Existem pessoas que estão no nosso hoje, temos planos com Ele para o nosso amanhã, mas que precisamos deixar para trás. Eita. Meu Deus, é mistério. Aleluia, glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Existem pessoas que estão no nosso hoje, faz parte do nosso amanhã, mas que quando a gente entende a necessidade de evoluir naquilo que Deus me chamou, meu Deus do céu, eu não queria não, meu Deus do céu, que não é falta de maturidade, não é abandono não, sabe o que é isso daqui? Isso daqui é maturidade específica, meu Deus do céu, isso é maturidade espiritual. Quando eu entender a importância de evoluir naquilo que Deus me chamou, eu vou ter que pegar fulano e doutrando que não quer nada, meu Deus, que não quer nada com a obra de Deus, eu vou ter que deixar para trás. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos para o texto, versículo 14. Então um dos 12, que se chamava Judas Iscariote, foi ter com os. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você, Terra? Meu Deus do céu. Não foi o inferno que procurou Judas no caminho dele, não. Foi Judas que procurou o inferno no seu caminho. Eita. Foi ter com os. Foi o próprio Judas que foi procurar o inferno. Não foi o inferno que entrou em guerra com ele. Verdade, Senhor. Lembrando da mensagem passada, né, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Se você entender essa palavra aqui hoje, você vai entender como que você faz para quebrar a aliança do seu passado. Sabe o que é isso, pastor?
É gente que está tentando caminhar com Cristo, mas não consegue, meu Deus do céu. É gente que está tentando caminhar com Cristo, mas não consegue se desfazer dos atalhos que levavam ele para o pecado. Como assim, contato sem salvo no WhatsApp, conversinha arquivada, fotinha trancada. Sabe o que Judas está me ensinando aqui? Ele está até tentando caminhar com Cristo, mas ele não se desfez dos atalhos para o pecado. Sabe o que é isso? É gente que está tentando trilhar o caminho da verdade. Ela não consegue abandonar o caminho de morte, perdoando o seu passado. Meu Deus do céu. Aleluia. É gente que está tentando trilhar o caminho da verdade. Meu Deus do céu. Mas não consegue abandonar a mentira. Não consegue abandonar a vida dupla. Não consegue abandonar a bipolaridade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai falando, Jesus. É gente que está até tentando andar no caminho da vida. Parece até que é bom, mas no final. E eu não estou falando de morte física, não, estou falando de morte espiritual, tá? Primeira morte que a Bíblia vai falar comigo com você, morte espiritual. Porque quem está vivo espiritualmente não morre, vive de novo. Sabe o que Judas está falando para mim e para você? Eu só tive a oportunidade, meu Deus, de chegar na cúpula do pecado. Sabe por quê, terra? Porque ele nunca fez questão de se desfazer dos caminhos dele que levavam ele para o pecado. Aleluia. Judas só teve a oportunidade de chegar na cúpula. Porque Judas nunca fez questão de apagar os caminhos que Satanás deu para ele de chegar lá. Mas eu tenho um direcionamento de Deus para você. Eu tenho um direcionamento de Deus para você, pastor. Quer ter certeza que no seu dia mal você nunca, meu Deus. Quer ter certeza, pastor, que no seu dia mal você não vai chegar lá? Quer ter certeza que no seu dia mal você não vai acessar o trajeto que Satanás te deu para o pecado? Usa do seu dia bom com Deus e se desfaz dos caminhos que Ele te deu. Glória a Deus, aleluia. Usa do seu dia bom, Deus. Do dia que você está se sentindo vivo, do dia que você está se sentindo alegre, do dia que você está se sentindo cheio da presença do Espírito Santo de Deus, para fazer o quê? Para apagar mensagem, para apagar foto, para apagar contato, para dizer que você se converteu, que agora você está na igreja, que você está procurando uma esposa, um marido, está comprometido. Aleluia. E quando o dia mal chegar, pecador, tu não vai conseguir acessar, porque você é o desfecho dos caminhos. Vai ser mais difícil. Agora, se eu deixar o caminho aberto, o dia mal vai chegar. Não vem nessa ilusão de achar que você está na igreja, que você não vai passar mais dia mal, que o dia mal vai chegar. Primeira coisa que eu e você vai fazer, se a gente não desfazer dos caminhos que a gente deixou aceso por pecado outra hora, meu Deus do céu, é entrar nele de novo. Então, qual é o direcionamento? Uso do meu dia bom para apagar aquilo que Satanás me deu no meu dia mal. Olha a palavra. E ele foi ter com os principais dos sacerdotes. Principais dos sacerdotes. Sabe o que é isso aqui? É gente que, quando está bem, está andando com quem é do bem. E quando está mal, está indo procurar se relacionar com quem é do mal. Simples. Não apagou, meu Deus do céu, não apagou os atalhos que Satanás deu para ele. Entrou, chegou, e agora que ele está mal? Está procurando quem é do mal. Está pensando o quê? Que você é de ferro?
Se você não desfazer esses atalhos aí que te levam para o seu passado, meu Deus do céu, no seu dia mal você vai pensando que você vai fazer o quê? Você vai converter? Vai nada. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Judas andava com o próprio Cristo. Imagina a presença. Meu Deus. Imagina a presença. Coisa linda, Jesus. Vendo todo dia com os seus olhos, contemplando um milagre. Mesmo assim ele acessou, meu Deus. Meu Deus. Mesmo assim ele teve coragem de chegar lá. Jesus, aleluia. Por quê? Porque ele nunca aprendeu a se desfazer dos seus caminhos. Então, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Aí tem gente que está falando assim, eu acho que eu sou bipolar, mas eu não sei como eu me desfaço disso. É simples, meu filho. Usa o seu dia bom e se desfaz dos caminhos que Satanás te deu para te chegar, para te fazer acessar o pecado. Porque é os atalhos de Satanás que te faz ser bipolar. Porque no dia que você está bem, você está procurando quem está bem. No dia que você está mal, Aleluia, Jesus. sabe o que é isso? A gente, enquanto está vivendo um momento de felicidade, meu Deus do céu, está se alegrando na presença, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que, quando está vivendo um momento de felicidade, de alegria no seu coração, está se alegrando na presença. Mas quando está no momento de ira, está indo buscar quem não tem presença. Meu Deus. Você não dá glória a Deus, não, você confronta. Glória. Falou muito bonito. Aleluia. Enquanto está tudo bem, Judas está vindo para a igreja. Aleluia, Jesus. E quando começa a dar tudo errado, ele está procurando quem é do erro. Ele foi pensar, Judas está olhando para ele e está falando assim, não, mas calma aí, que eu já tive uma identidade ali. Calma aí, que eu tenho relacionamento ali. Calma aí, que eu já, outra hora já... não. Principado sacerdote, de uma certa forma, já foi um habitat natural outra hora. Enquanto eu estava bem, eu estou na presença. Mas agora alguma coisa começou a mudar. Eu falei o seguinte, não quero saber mais não, eu vou para lá. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Enquanto está tudo bem, pregador, ele está indo buscar a presença, mas quando está tudo mal, ele está buscando pessoas que, meu Deus do céu, que fazem parte da aliança do seu passado para esse relacionamento. Meu Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você não está entendendo, não? Vou te explicar. Enquanto está tudo bem na minha casa, no meu casamento, eu vou para a igreja. Eu vou dar glória. Verdade. Meu Deus. Minha varoa está no prumo. Minha esposa está do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Está tudo certo. Eu vou para a igreja comemorar meu domingo. Depois do culto eu vou comer uma pizza, vou comemorar. Mas agora quando começa a ter desentendimento na minha casa, no meu casamento, entre eu e a minha esposa, meu Deus do céu. Sabe o que Judas está falando aqui? Aleluia, Jesus. Quando está tudo bem, eu estou na presença. Mas quando começa a ter desentendimento, meu Deus do céu, no meu casamento, sabe o que eu faço? Eu vou procurar pessoas do meu passado para me Meu relacionar. Deus, aleluia. Eita, gente. Aleluia. Glória. Simples. Não entendeu? Não, vou falar de novo. Enquanto a porta de emprego está aberta, está tudo certo. Eu estou na igreja, estou comemorando, estou ofertando, estou dizimando. Mas quando a porta de emprego se encontra fechada, pregador, o que eu faço? Eu vou buscar pessoas que me dão a oportunidade de ganhar dinheiro desonesto na minha vida. Meu Deus. Enquanto a casa dele está no lugar, oh glória a Deus, aleluia, enquanto a casa de Judas está no lugar, eu estou na igreja. Mas quando começa a ventar, sabe o que Judas faz? Quantas coisas estão no lugar, eu estou na presença, pregador. Mas quando começa a ventar e tirar alguma coisa do lugar, movimentar as coisas dentro da minha casa, começa a desorganizar, reorganizar as coisas aqui dentro, sabe o que eu faço? Eu vou para a mãe de santo procurar fazer consulta para ver, entender o que está acontecendo. É verdade. Sempre precisa. O crente aí é assim.
Quando está tudo certo dentro de casa, ele está na igreja. Mas quando começa a ventar, porque ele não entende as ferramentas que o Senhor tem para alcançar a totalidade do coração do homem, sabe o que ele faz? Ele vai para o centro de Macumba procurar mente santa, para valer mão, para fazer jogo. Deixa eu te falar um negócio nessa noite. Preste atenção no que eu vou te falar. Aquele que não está sincronizado com você, aquele que não está sincronizado com você, não vai crescer com você, não vai apoiar o seu crescimento e vai se incomodar com o seu crescimento. É por isso que eu falei que existe, quando você entende a importância, meu Deus do céu, quando você reconhece a sua chamada e entende a importância, meu Deus, de evoluir naquilo que Deus te chamou. Existem pessoas que estão no seu hoje, que fazem parte do seu amanhã, as que você precisa deixar para trás. Por quê? Porque existem pessoas que quando começar a ver o seu crescimento em Deus, não vai te acompanhar, vai se incomodar com o seu crescimento. Depende de eu e você buscar maturidade espiritual no Senhor para entender quem é quem. Versículo 15. Ele disse: o que queres dar, e eu vos entregarei. Sabe o que o texto está falando? Que ele vendeu informação sobre Jesus por 30 moedas de prata. Sabe qual é o problema dessa geração de hoje, pastor? Que quer ficar julgando Judas, porque Judas vendeu informação sobre Jesus por 30 moedas de prata. Mas não reconhece que eu e você, muitas das vezes, negociamos sim a nossa salvação por muito menos que 30 moedas de prata. É Deus! Que isso, pregador? Que duro! Eu não faço isso não. Ah, não faz não? Quanto que custa um maço de cigarro, pastor? Quanto que custa uma cerveja? Um litrão? Judas pediu 30 moedas de prata. Eu e você, por muito menos, negociamos sim nossa salvação a vida inteira. Judas ficou 3 anos só. Quantos anos você tem longe de Deus, afastado da presença? Eu e você, outra hora não tinha nada de valor ali de bens materiais. Agora que eu e você entendemos que o que mais tem valor na nossa vida é a nossa salvação, nós negociamos sim com o pecado. Negociamos sim o Satanás. Se for aquela mulher ali, eu até vou. Eu vou ser hipócrita não. Se for daquele jeitinho ali, eu até vou. Ah, mas aquela oportunidade ali de emprego, pastor, vai me dar poder, o salário é 10 mil. Não quero nem saber se é corruptivo. Se for uma oportunidade, eu até vou. Depois eu peço perdão mesmo. Sabe o que é isso? É uma geração que negocia com o pecado. Ah, mas eu não faço isso. Faz sim. Sabe para que eu sei que faz? Porque esse dia, pastor, eu estava desempregado dentro de casa e meu primo me ligou. Meu primo ele trabalha no bingo. E a gente sabe que bingo é ilegal. Meu primo me ligou, falou assim: Mateus, está desempregado ainda? Eu falei: estou desempregado. Ele: olha, eu tenho uma proposta para você. Tem uma oportunidade aqui de você trabalhar aqui no bingo comigo. Se você quiser, R$250 na diária. Se eu não me engano, dá R$6.500 por mês, né? Sendo que é o seguinte, né? Você está na igreja. Eu não sei se você vai querer, porque você sabe, né? Bingo é ilegal. Sabe para que meu primo me ligou? Porque eu e você negociam sim com o pecado quando tem oportunidade. Porque se crente que é crente nunca negociasse, chegasse ao ponto de negociar com o diabo quando fosse alguma coisa de valor, meu primo não ia me ligar sabendo, procurando entender se eu sou esse tipo de pessoa, não. Ele nem ousava me ligar. Para Mateus eu não vou levar essa oportunidade, não. Mateus é crente, como é que eu vou oferecer uma oportunidade dessa aí? Mas é porque é verdade, sabe qual é? Que o mundo não tem a verdadeira impressão do que é o homem de Deus. Porque tem um crente que está levando na brincadeira, está levando, meu Deus, não está levando a sério aquilo que Deus te chamou. Preciso gritar e mexer no seu sentimento para falar isso daqui. Não, isso aqui é verdade. É por isso que meu primo me ligou para me oferecer uma proposta ilegal.
texto. E lhes disse: o que queres dar, eu vos entregarei. E lhes pesaram 30 peças de prata. Nesse momento aqui, sabe o que o texto está falando? Nesse momento ele entra em negociação física com o pecado. Presta atenção, presta atenção. O que queres? E lhes disse: o que queres dar, eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 peças de prata. A Bíblia está falando que nesse momento ele entra em negociação física com o pecado. 30 moedas são um preço a ser pago no final da negociação. Mas na verdade, o que motivou Judas à negociação com o pecado nunca foi 30 moedas de prata, mas sim 300 denários, que no nosso dia de hoje, mais ou menos 20 mil reais. Agora você acaba de julgar Judas. Agora você para. Como assim, pregador? Eu estou entendendo, vou te provar. Nunca foi 30 moedas de prata, mas sim 300 denários. 20 mil reais. Mais ou menos no nosso dia de hoje. 30 moedas de prata é o preço final a ser pago. Aonde que está isso? Me mostra. Versículo 7 ao 9 que a gente leu. Vamos ler o 8. E seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Ou seja, ele ficou indignado com a atitude de Maria. Indignação é o que? Sentimento. Sentimento vem de onde? De dentro. Aqui no versículo 15 é a negociação física, mas antes de chegar aqui na negociação física, ele começou a negociar dentro do seu interior. Meu Deus! Jesus foi assim mesmo. Hoje você para de julgar Judas. E por que ele ficou indignado? Porque, pastor, antes dele se tornar traidor de Jesus, ele já se apresentava como ladrão do ministério de Jesus. Ele era tesoureiro de Cristo. Ele cuidava da parte financeira da obra de Jesus. Então, antes dele se tornar traidor de Jesus, ele já se apresentava como ladrão. E quando ele vê Maria derramando óleo sobre Jesus, ele fica indignado. A Bíblia vai falar: e os seus discípulos ficaram indignados. Por quê? Porque nesse momento ele está vendo se perder a oportunidade de continuar alimentando o pecadinho dele de estimação. Meu Deus! Aleluia! É, Jesus. É o costume que ele tinha de, toda a oportunidade que tinha, quando ele vê Maria tomando uma atitude de fé, derramando algo de valor, ele ficou indignado. Porque ele falou assim: agora já é. Eu estava planejando entrar naquele negócio ali, mas ela derramou. Meu Deus! Eu estava planejando tomar posse daquele negócio ali, mas ela usou. Meu Deus, Jesus. O que abalou ele? O sentimento dele. Meu Deus do céu, é forte isso daqui. Deixa eu te falar um negócio. Cuidado com os filhotinhos de raposa que você fica alimentando hoje, porque amanhã ele cresce e se alimenta de você, tá? É forte. Existem pessoas que fazem parte da sua vida, mas não fazem parte da sua chamada. Existem pessoas que fazem parte da sua vida, mas não fazem parte da sua chamada. Presta atenção. Maria tomou uma atitude de ungir a cabeça de Jesus com aquele óleo. Através dessa atitude, ela mostrou que ela tem fé na ressuscitação de Jesus. Por quê? Porque essa atitude que ela tomou com Jesus, o costume era ungir depois da morte. Mas por ela crer que ele ressuscitaria, ela falou assim: não vou deixar para depois, porque depois eu não vou ter oportunidade. Eu vou fazer o seguinte: o que eu posso fazer depois, eu vou fazer logo agora, já que eu tenho oportunidade. Então ela pegou o óleo, foi lá e derramou. E por que existem pessoas que fazem parte da nossa vida e não fazem parte da nossa chamada? Porque tem gente que, quando vê a gente gerar fruto através da nossa fé,
Tem gente que quando começar a ver eu e você gerando frutos através da nossa fé, vai sofrer. É simples. Mas olha só, Maria só não se ofendeu com a ofensa que sofreu pela sua fé, sabe de quê? Porque Maria, pastor, além de saber a hora certa de agir pela fé, ela sabia que na hora certa a sua fé agiria por ela. Glória a Deus. Maria teve uma atitude de fé. Era para eu e você que é crente, que está do lado, olhar para o nosso irmão que está tendo uma atitude de fé, estender a mão, ajudar. É verdade, meu Senhor. Mas aí sabe o que a gente faz? A gente vai lá e quer pisar, quer humilhar, quer matar. Aleluia. Por quê? Porque está se ofendendo É. com a atitude de fé que o meu irmão que está do meu lado está Meu tendo e eu estou Deus, tendo. aleluia. Mas Maria entendeu muito bem o mistério de Jesus. Glória a Meu Deus. Deus do céu, Maria não foi chamada como discípulo não, mas ela entendeu o que discípulo entendeu. Meu Deus do céu. Glória. Aleluia. Maria foi repreendida, mas não foi ofendida dela. Por quê? Porque Maria entendeu que antes de qualquer coisa a fé dela é escudo para o seu interior. Aleluia. Maria derrama o óleo, tem uma atitude de fé e imediatamente o discípulo levanta a parede. Meu Deus, isso é para apontar, para julgar, para difamar, para falar mal. Por que você fez isso? Que isso? Não era para ter feito isso. Se Maria não estivesse entendendo o que é Deus, se Maria não estivesse entendendo o mistério de Jesus, se Maria não estivesse cheia da presença, na mesma hora Maria se indignaria com ele, na mesma hora Maria se retocava, na mesma hora Maria entrava em confronto. Mas o que Maria fez? Aleluia. Sabe o que Maria está ensinando para mim e para você? Eu posso até ser repreendido, pastor, mas não ofendido. Glória a Deus. Repreensão é normal, ofensa não. Porque eu só sou ofendido quando, meu Deus do céu, aquilo que me ofende é aquilo que ataca o meu ego. Olha só. Meu Deus. Então calma aí. Na minha caminhada com Jesus, existem pessoas que estão se levantando. É normal? É normal. Mas agora, passou disso daí, a partir do momento que você começar a ser contaminado, abalado pelo levante que está sendo contra você, aí passou do limite. Glória a Deus. Presta atenção, Jesus só falou a favor de Maria, porque viu que Maria estava entendendo Efésios 6. É simples isso daqui. Jesus só falou a favor de Maria porque viu que Maria estava entendendo. Para que serve a sua fé? Escolha interior. O problema dessa geração, sabe qual é? É que está querendo Jesus, meu Deus, está pedindo para Jesus se levantar ao seu favor, sem nem mesmo antes tomar posse de Efésios. Meu Deus. Como que a gente vai chegar lá, igreja? Como que Jesus vai falar ao nosso favor? Se na hora da repreensão que se levanta contra mim, contra você, a gente troca, a gente discute, bate boca, se exalta. Não usa do escudo que Jesus deu, que é a nossa fé, a proteção do nosso interior. Depois você tem que dobrar o joelho e pedir para Jesus falar. Pelo amor de Deus. Preste atenção que Maria não precisou nem pedir. Automaticamente o céu fez aquilo. Meu Deus do céu. Glória. É só você entrar em alinhamento com a palavra. Quando você entender o que Jesus quer para a sua vida, meu Deus do céu, e ficar alinhado na obediência com aquilo que Deus quer, nem precisa você pedir, automaticamente o céu se encarrega de fazer com você. Aleluia, Jesus. Presta atenção, enquanto Judas está negociando com o seu interior, sabe o que Maria está fazendo? Enquanto Judas está negociando o seu interior lá, indignado com o óleo que foi derramado, Maria está construindo lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maria foi atacada a terra, mas ela não atacou não, sabe por quê? Presta atenção nisso daqui, pega essa palavra, se você não pegou nada até agora, pega isso daqui. Maria foi atacada, mas não atacou, porque no silêncio de Deus, Ele trabalha em você. E no meu silêncio, pregador, Deus trabalha por você. Amém. Olha a senha de Maria, olha a senha de Maria.
Sabe por que Maria consegue manter silêncio na mesma hora que é repreendida? Porque Maria, antes de qualquer coisa, ela já entendeu, oh meu Deus, ela já aprendeu a ser portadora de um coração que tem um perdão liberado imediatamente. Aleluia. Glória É por isso que Maria, na mesma hora, meu Deus do céu, é por isso que Maria, na hora que é repreendida, ela não fala nada. Por quê, pregador? Porque Maria, antes de qualquer coisa, ela já aprendeu a ter um coração, meu Deus do céu, que tem um perdão liberado imediatamente. Maria não espera dormir e acordar no dia seguinte, analisar a afronta, o que fez, o que falou, para depois liberar perdão. Não, Maria é o seguinte: seja o que for, chegou diante de mim, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Aleluia, Jesus. Olha o que Maria está ensinando para mim e para você. Enquanto Judas está preocupado em obter riqueza, meu Deus do céu, vou falar melhor. Enquanto Judas está preocupado em acumular riqueza na terra, sabe o que Maria está fazendo? Maria está pegando o que ela mais tem de valor e entregando. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Eu te dando a senha para você quebrar a aliança com o seu passado. Glória a Deus. É muito mais do que ações físicas, sentimento. Para você quebrar a aliança com o seu passado, vai ter que entrar por dentro, vai ter que olhar para dentro. Enquanto Judas está preocupado em acumular aquilo que é de valor na terra, Maria está falando o seguinte: não, eu já entendi que aqui eu estou de passagem, o máximo é 120 anos, daqui eu vou viver outro lugar eternamente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a acumular riqueza lá onde eu vou viver eternamente. Por isso que você não consegue quebrar a aliança com o seu passado, porque está até hoje preocupado em acumular riqueza nessa terra. Presta atenção, Maria, com a atitude de quebrar o vaso, além de ela estar dizendo que tem fé em Jesus ressuscitar na cruz, ela está estabelecendo uma aliança com Jesus. Por quê? Era de costume daquela família, naquela época, ter um vaso desse, um guento de alto valor dentro de casa, para que quando a mulher fosse pedida em casamento, ela derramava aos pés do noivo, para estabelecer um compromisso com o noivo, de honrar o noivo. Então, quando Maria pega o óleo e derrama sobre Jesus, ela está falando assim: meu Deus do céu, além de eu acreditar que você vai ressuscitar no terceiro dia, eu vou fazer o seguinte: enquanto você está aqui, eu já vou estabelecer logo uma aliança com o Senhor Jesus. Amém. Porque a partir de hoje, o meu noivo é o Senhor. Enquanto Maria está construindo a aliança, olha Judas lá, preocupado com o dinheiro que foi usado em vão. Judas está fazendo o que? Está destruindo a aliança que já tinha com Jesus. Olha aí, se eu e você não entender a importância de construir aliança com Jesus no nosso interior, meu Deus do céu, a priorizar os sentimentos, o caráter, a personalidade que vem do céu e começar a se desfazer do mau caratismo, da desonestidade, meu Deus do céu, que outra hora eu e você tinha como identidade, a gente nunca vai conseguir construir aliança com Jesus. A gente vai ter uma vida destruindo a aliança. Por quê, pregador? Porque antes dele se indignar, presta atenção, olha só isso aqui é profundidade. Antes dele se indignar com desperdício, antes de Judas se indignar com desperdício,